empreendedor. E nós começamos hoje com ele, o Alexis Fontaine, tá? Ele tem aqui mais de 30 anos na área do empreendedorismo. Ele coloca aqui, ó, sou pai de 3, é engenheiro mecânico, artista. Eu falei pro Mauro, quero saber o que ele faz na área das artes aí. Mas a grande paixão sempre foi a possibilidade de criação nas mais variadas áreas. E em 2017 ele decidiu que era hora de participar também de um movimento político, né, em busca de tentar melhorar o país, e ele foi eleito deputado federal com 45.298 votos. E a missão dele principal, ele coloca aqui, que é contribuir para simplificar a vida do brasileiro. Ele que nos ouve hoje, no bate-papo com a gente, acho que da região de Campinas, que o Alexis não sei se ele está por lá ou está para Brasília, mas já acolhemos e agradecemos abrir espaço na agenda aí para conversar com os nossos ouvintes. Alexis, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Reinaldo Benedetti, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão assistindo aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Alexis, hoje aqui na bancada eu e o Mauro, que você já conhece, para a gente bater esse papo aqui e levar aos nossos ouvintes quais são suas ideias, o que você já fez aí, né, Alexis? Então, para começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de que parte da região do estado você fica, por que decidiu entrar na política, né? E saber essa parte que você coloca que é artista. Qual arte que o Alexis pratica? Ô, Reinaldo, vamos lá. Eu nasci em Campinas, eu sou da região de Campinas, mas a minha pauta como deputado federal é uma pauta conceitual. Eu trabalho praticamente para o Brasil todo, porque eu trabalho muito na questão da reforma tributária, o combate ao custo do Brasil, ao Brasil muito mais competitivo, ao Brasil que traz investimentos e que, no fundo, remete tudo à geração de emprego e renda. Então, apesar de ser da região de Campinas, as minhas pautas são muito amplas. Eu acho que E quando eu falo que eu quero simplificar o Brasil, eu quero acabar com a burocracia, essa vida difícil que o brasileiro tem para abrir uma empresa, para tirar um passaporte. Um brasileiro que acha bonito um poupa-tempo porque perde tempo, em vez de simplesmente simplificar direto e nem precisar de um poupa-tempo. Agora, na questão artística, eu faço muitas esculturas, fazia, né, agora estou um pouco parado, com peças de automóveis, porque eu comprava carro em ferro velho, eu reformava carro, eu gostava de construir carro quando eu era mais molecão, e sobrava muita peça. E com essas peças eu ia fazendo esculturas de elefante, de peixe, de modelo, que seja, com arado também, peças de arado, mas então eu ficava fazendo obras de arte nesse sentido. E também na minha empresa, que faz revestimentos epóxi, eu inventava muitos tipos de pisos diferentes, com desenhos e tal, para poder dar uma diferenciada no nosso produto e para poder oferecer para um público mais na área da arquitetura. Ah, muito bacana. Antes de eu passar para o Mauro aqui, eu já quero abrir uma primeira pergunta, Alexis, que eu vi que é uma pauta sua, que é a questão da reforma tributária. Talvez dessa questão burocrática que existe no Brasil, que dificulta a vida do cidadão, e principalmente na área do empreendedor, né? A gente pega aqui o nosso estado de São Paulo, muitas vezes perde, inclusive, indústrias para outros estados, como Minas Gerais, em razão da dificuldade mesmo do cara conseguir fazer a abertura da empresa, depois também a dificuldade no pagamento dos tributos. Por que isso não caminha na Câmara Federal, aí no Senado Federal, no Congresso? É tão difícil de conseguir botar essa pauta e aprovar, Alexis, para facilitar a vida do empreendedor e do cidadão comum? Reinaldo, porque o nosso sistema tributário brasileiro é um emaranhado de puxadinhos, de confusão, e sempre tem alguém que está ganhando com isso, sabe? As coisas não estão aí por acaso. Tem muitas indústrias que têm subsídios tributários, tem muitas indústrias que têm condições especiais e não querem ver o crescimento do Brasil, não querem ver o negócio delas de alguma forma correndo algum risco, né? Tem muita gente que prefere o inferno que conhece do que, eu diria, um sistema tributário padrão mundial, né? Não vou falar que sistema tributário é o paraíso, porque aí também é demais. Mas as pessoas preferem o inferno que conhecem. Isso é muito triste, porque o Brasil acaba não crescendo. Então, quando você vai fazer uma reforma tributária ampla, pode vir um setor de serviço, um setor de locação, e falar assim, não, eu não quero que mexa nisso, porque para mim tá bom. Mas ele fala assim, mas e a indústria? E o comércio? Como é que ficam? O problema é deles. O meu problema está resolvido. Mas não é assim que a gente tem que pensar em sistema tributário. O sistema tributário tem que pensar com o Brasil como um todo. Tem que colocar o pagador de impostos no centro da discussão. É ele que vai pagar o imposto. Tá certo? A indústria não paga imposto. O
comércio não paga imposto, varejo não paga imposto. Porque imposto é custo, e custo vai parar no preço do produto ou do serviço prestado. E é isso que a gente tem que imaginar. O atual sistema tributário brasileiro é um freio de mão puxado na economia. A gente deixa de crescer, deixa de gerar investimentos, deixa de fazer geração de emprego e renda por causa do atual sistema tributário brasileiro. E como você mesmo falou, começa uma guerra de tributária entre os estados, um puxa para cá, outro puxa para lá, leva a indústria para cá e para lá. E aí o que acaba acontecendo é que os estados não arrecadam, as empresas se instalam onde elas são menos vocacionadas, porque elas estão mais preocupadas em ir atrás de um subsídio tributário do que num lugar onde ela vai ser mais competitiva, e a gente distorce toda a economia. É difícil porque tem muitos interesses em jogo. Mauro. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom, a gente te recebeu aqui antes da sua primeira eleição e eu acompanho o seu mandato de perto. Quero dizer que foi muito coerente tudo que você falou aqui e todo o desempenho que você teve, principalmente nessa questão de desburocratizar, de melhorar o ambiente de negócio. Você falou agora aí do setor de serviços, por exemplo, você deu um exemplo, né? Eu queria saber, essa reforma ela vai sair? A Câmara dos Deputados, eles estão prontos para fazer uma reforma adequada para o país ou vão ficar embromando, vão jogar para depois da eleição, para o outro ano, e talvez isso não aconteça? Ou você está otimista com isso de fato? Então, Mauro, eu não acho que vai ser nessa legislatura, porque nós estamos já no ano eleitoral, os deputados e senadores já estão com foco em reeleição, né? Todos os deputados e 1/3 dos senadores estão com foco em reeleição, ou já pensando em ser governador, esse tipo de coisa. O que acontece é que a pandemia também deu uma paulada na reforma tributária, porque logo da reforma, depois da reforma da Previdência, ia vir a reforma tributária. Aí a pandemia veio, inverteu toda a pauta, a gente tinha que cuidar de aprovar uma série de projetos para poder financiar as pessoas que iam ficar sem emprego, financiar a compra de vacinas e tudo mais. Aí simplesmente a discussão foi novamente colocada de lado. Mas tem uma vantagem, a gente discutiu bastante as propostas, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110. Tem agora outras propostas que vão aparecendo, outras soluções, algumas delas meio folclóricas, meio assim, que eu não concordo, tá certo? Que querem voltar o imposto sobre movimentações financeiras, a famosa CPMF, ou chama ITF, ou sei lá que nome que colocam aí. A verdade é que não há mais tempo para fazer reforma esse ano. Mas os debates ajudaram a amadurecer o tema. Foi como a Previdência. A Previdência estava num debate muito grande no governo Michel Temer, não virou no Michel Temer por causa daquele escândalo da JBS, mas aí a discussão já tinha avançado. E aí, logo nos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência passou. Então, tributária deve ficar para o próximo governo, com certeza. Essa reforma da Previdência que aconteceu, Alex, foi a ideal? Mas nunca ia ser ideal. Nunca, né? Ela foi importante, eu acho que ela avançou em uma série de coisas para acabar com essa história de não ter idade mínima de aposentadoria, de não ter idade mínima de contribuição. Tinha muita categoria que contribuía muito pouco e se aposentava muito cedo. Então, o que se chama de paridade e integralidade praticamente acabou. Só tem uma categoria agora que reconquistou isso, que são os militares. Óbvio que é por causa da pressão do próprio governo Jair Bolsonaro, que tinha um compromisso com os militares e não conseguiu enfrentar isso de frente. Mas houve grandes avanços. Eu acho que, querendo ou não, acabamos fazendo uma economia importante. Vai precisar de uma nova reforma da Previdência daqui a alguns anos? Vai, porque a idade média do brasileiro vai cada vez subindo mais, ou seja, é mais gente usando o sistema e contribuindo menos para o sistema. E quando a gente vê a renda brasileira, né, pelos dados do IBGE, que mais de 90% da população brasileira ganha até 3,5 salários mínimos, e a informalidade muito grande, o Brasil tem quase 50 milhões de brasileiros na informalidade, sejam desempregados, sejam os nem, mas é muita gente que não contribui, a base está muito erodida de contribuição, então vai precisar de mais uma reforma daqui a pouco. Eu, acompanhando aqui, Mauro, também ansioso com essa questão das reformas, mas o Alexis já adiantou que um ano eleitoral difícil dela sair, mas ao contrário, Alexis, a gente começa a perceber a movimentação de alguns projetos, até aparentemente um pouco
oportunistas por esse ano de eleição, e você tem feito aí, junto com outros deputados, talvez uma oposição a esse tipo de conduta. Eu vi aqui eles tentando criar piso salarial para categorias, talvez para agradar uma categoria ou outra. Como que vai ser esse ano aí? Você não acha que é um ano perigoso, inclusive de passar algumas situações que podem vir a prejudicar o país? Como que você vai lidar com isso? Nossa, Reinaldo, você me matou a charada, cara. É exatamente isso que vai acontecer. Vai ser um oportunismo, vai ser pressão para tudo enquanto é lado. Essa votação do piso salarial dos enfermeiros foi um perrengue, uma pressão danada. Eu mesmo falei no plenário, falei, qual que é a próxima categoria? Agora já tem os biólogos. Daqui a pouco aparece outra categoria exigindo também um piso salarial. E esses pisos salariais, eles não respeitam a realidade do Brasil como um todo, porque eles acabam pegando a barra mais alta dos centros urbanos, onde é natural que os salários sejam mais altos, e querem extrapolar isso para o Brasil todo. E aí começam a acontecer as grandes distorções. E óbvio, né, os sindicalistas, eles querem mais derrubar o presidente e aí o governo do Jair Bolsonaro, e vai dar pressão para tudo enquanto é lado. Agora, lembrando que essas coisas passam na Câmara, dificilmente passam no Senado, e quando chegar na mão do presidente, é puro desgaste, né? Eles fazem isso mais para desgastar o presidente do que outra coisa, porque lá é óbvio que o presidente vai ter que vetar, não tem dinheiro para isso, inclusive é inconstitucional, porque se você não tem fonte de recursos para poder criar uma despesa que é corrente, o teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal, impede esse tipo de coisa de forma constitucional. Então, é de uma irresponsabilidade sem fim esse tipo de coisa, um populismo sem vergonha, e que o pessoal fica jogando para a plateia. Muito feio, porque o Brasil como um todo sai perdendo. Alexis, e privatização da Petrobras? O que você tem para me dizer desse assunto polêmico também? Esse assunto é o seguinte, também não sai de jeito nenhum num ano eleitoral. Eu acho que o governo tem tomado uma estratégia que eu acho que ela é mais correta e menos barulhenta. Ele tem feito o que a gente chama de desinvestimentos. Então ele vendeu a BR Distribuidora, agora virou Vibra, vendeu toda a TAG, que era a empresa de gasodutos e oleodutos e tudo mais, está vendendo refinarias, e nós estamos tentando aprovar alguns projetos para poder mudar o sistema do regime de partilha para o regime de concessão na exploração de petróleo e gás. Dessa forma, a gente tem mais possibilidade de outros concorrentes entrarem. Porque ir lá e falar que vai privatizar a Petrobras mesmo, já é uma empresa de capital misto. Vamos lembrar que ela tem cotação na Bolsa de Valores aqui em São Paulo e lá em Nova York. Então já tem que respeitar o investidor privado. Mas o lado político disso, tudo mais, pode ser muito mal entendido, pode ser muito desgastante. E aí eu quero ver qual que é o governo que vai ter culhão para fazer isso, quem é que vai ter realmente enfrentar esse tipo de impopularidade. Porque, querendo ou não, os políticos merecem muito pela popularidade, pela aceitação, menos do que pela responsabilidade fiscal ou responsabilidade com o país. Alex, mais um tema que eu achei que foi muito pouco abordado, ou pelo menos não foi no volume que deveria ser, e teu envolvimento foi grande, foi o marco de saneamento. Super importante, né? Nossa, fundamental, Mauro. Fundamental. Foi uma coisa de uma negligência isso. E realmente, assim, são 35 milhões de brasileiros sem água potável. Como é que a gente vai cuidar da Covid, que a principal ação para combate à Covid é lavar a mão? Lavar a mão, não tem água potável para 35 milhões de brasileiros. E 110 milhões de brasileiros não tinham coleta e tratamento de esgoto. Ficam falando em derrubar uma árvore lá na Amazônia e ficam poluindo todos os rios nos grandes centros urbanos. Rio de Janeiro, esgoto a céu aberto. E dá toda sorte de doença que a gente fica combatendo aqui, chikungunya, zika, sabe, diarreia, tudo que é tipo de coisa primitiva, doenças medievais praticamente, a gente fica combatendo aqui. Então eu sou um cara muito ativo nisso, ferrenho nisso. Para mim, assim, não tem nada mais básico do que saneamento básico, isso é igualdade de oportunidades. E eu fui o deputado que mais destinou recursos para esse tipo de coisa, viu? Não só para tratamento de água e esgoto, mas principalmente para lixo urbano, né, o chamado resíduos sólidos urbano. A maior parte das cidades fica enterrando o lixo até hoje, não tem reciclagem, não tem coleta seletiva, sabe? É uma riqueza que está sendo enterrada diariamente, não tem produção de gás, não tem produção de combustível derivado de resíduos. É uma vergonha que é feito no Brasil o lixo, e isso nós estamos atacando muito.
Mas, infelizmente, como se diz, parece que político não quer enterrar a obra, né? Ela só não quer enterrar a obra, quer ficar inaugurando o parquinho, mas não quer de jeito nenhum fazer uma estação de tratamento de esgoto. Tem que mudar isso radicalmente e tem sido meu trabalho. É um trabalho secundário, mas muito importante também. Pois é, um tema que a gente vê alguns países que consegue ganhar dinheiro com a história do lixo, né? Além de a parte ambiental, né? Cuidar melhor aí dessa questão, ele ainda ganha muito. Tem vários países para dar exemplo. E aqui no Brasil a gente pega a nossa região é uma região rica do estado de São Paulo, a região de São João da Boa Vista, e a gente não consegue ainda parar de enterrar lixo. Eles discutem aqui a possibilidade de uma usina de transformar lixo em energia. Isso já vem de anos e anos, Alexis, e não sai do papel, parece que a coisa não anda. Não, Reinaldo, eu tenho estudado muito isso, que chama as usinas de recuperação de energia. Então, você entra com... Tem vários tipos, né? Tem uma que... Eu destinei, inclusive, 3 emendas importantes para a região de Votuporanga, a região lá do Alto do Mogiana, né? E agora também para São Manuel, que são as usinas de triagem mecanizada de lixo. Chega o lixo, rasga saco, separa o orgânico de que não é orgânico, separa o que é reciclável, e depois lá na ponta, o que realmente vai para o aterro é menos de 25%, volta para o aterro. No aterro, você já faz um esquema de coleta de gás, faz o gás, você queima o gás em motores de ciclo Otto para poder energia elétrica, e ainda sobra um resíduo, que é uma mistura de várias coisas que ninguém identifica muito bem, que você pode queimar em usina de cimento, as cimenteiras, que é o chamado CDR, combustível de derivado de resíduos. Esse é o modelo, e o outro modelo, que é o modelo que tem em Paris, nas grandes cidades, que eles nem rasga saco, já pega o lixo mesmo, com teor de umidade abaixo de 50%, numa grande caldeira, põe fogo, e aquilo gera, como aquilo é puro carbono, plástico, papel, todo tipo de que não seja metálico, aquilo libera a energia, e com a energia você gera vapor, gera grandes turbinas e gera eletricidade em grandes centros urbanos. Isso vai começar primeiro em Barueri, mas várias cidades estão procurando isso. Campinas é uma também, por incrível que pareça, com 1.200.000 habitantes, todo o lixo urbano vai para Paulínia, na Estre. Isso é inadmissível. A gente não pode ficar vivendo no modelo de ficar enterrando energia, ficar enterrando aquilo. Senão eu brinco que talvez daqui a milhões de anos a Arábia Saudita nova vai ser em Paulínia, onde vamos descobrir um grande depósito de petróleo, que era o lixo que nós, humanos tontos, ficávamos enterrando. Até o nosso ouvinte aqui, o Luiz Ramos, ele diz que aqui em São João da Boa Vista eles têm um projeto pioneiro aí que está sendo licenciado para tratamento 100% do lixo coletado. É uma usina já de transformação do lixo em energia. Eu acompanhei, já escrevi algumas coisas sobre esse projeto, e eles estão para receber a licença de instalação para os próximos dias, e convida aí o deputado, quando estiver para a região, para conhecer o projeto, tá? Nossa, quero muito. É uma coisa que eu venho acompanhando bastante. Bauru vai fazer uma dessa também, Campinas vai fazer. Barueri está a primeira no Brasil que vai ser instalada, porque você tem que ter dois contratos. Tem que ter o contrato da entrada do lixo, quer dizer, toda a coleta do lixo da cidade, da região tem que entrar para poder ter matéria-prima, e você tem que ter um contrato de venda de energia elétrica. Então, a usina se sustenta nesses 2 contratos, a prestação de serviço para destinação de lixo e a venda de energia elétrica. É uma energia elétrica mais cara, só que no balanço das contratações de energia elétrica, ela acaba se diluindo. Mas é o futuro, não tem como fugir disso, né? Não podemos mais enterrar lixo. Isso, ó, Luiz Ramos, tá dado o recado. Ele diz aqui, ó, vamos gerar energia elétrica, óleo diesel verde, produção de alimentos, reciclagem de alimentos, geração de crédito de carbono e outros benefícios. E convida aí o deputado, a gente passa depois o contato, parece que são investidores europeus, bacana a história aqui, a gente torce para que dê certo, vai beneficiar toda a região. Ô, Alexis, mudando agora, saindo dessas pautas mais técnicas, entrando um pouquinho na questão política, eu queria saber o que você pensa sobre esse modelo político atual, essa história do quociente eleitoral, né, que sempre tem um figurão que puxa os demais candidatos. A gente vê aí agora falando que o mendigo lá, aquela história, pegaram ele de candidato. Então o modelo brasileiro começa a ficar um pouco bizarro, né? Mais um tiririca, né? Mais um tiririca da vida, com todo respeito ao tiririca. Dezenas e dezenas de siglas, as pessoas se perdem, não conhecem essa história da ideologia que o sistema brasileiro prega, as pessoas não votam nessa questão ideológica, não votam nos partidos, fundão eleitoral, enfim, como que você digere tudo isso? E qual que é a sua opinião, Alexis? Qual seria o modelo ideal para o Brasil? Reinaldo, eu acho que um parlamentarismo aqui ia bem, viu? Porque enquanto você não tiver maioria, você não tem governo. Porque realmente
esse presidencialismo aqui de coalizão, ele é terrível, porque ele é base de... tudo é a base de emendas, a base de indicações, acaba uma promiscuidade muito grande na democracia, uma democracia que acaba perdendo o seu valor, que eu acho muito ruim. Quanto a essa questão dos candidatos folclóricos, acho que é um pouco da nossa cultura, porque até na Itália era assim, não sei se você lembra da Titiolina, né, aquela... Pois é. Sempre tem essas figuras folclóricas, mas é uma tristeza isso. Eu até, sendo irônico aqui, eu até achava bom na época que a gente podia lançar a candidatura de um rinoceronte, de um macaco, que nem o cacareco que tinha no Rio de Janeiro, porque aí pelo menos o cara era eleito e nunca não fazia estrago. O duro é quando a pessoa é eleita, ocupa um espaço e tem voto. Aí é muito preocupante, porque fica a qualidade legislativa muito baixa. Eu falo uma coisa muito séria, eu gostaria que atingisse a muitos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, eu tenho certeza que tem muita gente escutando. O voto em deputado federal é um dos votos mais importantes que tem. Porque nada é aprovado que não seja passado na casa por os 513 deputados para poder ser votado. Se nós tivermos uma casa ruim, pode ter o presidente mais fantástico do mundo. Não passa nada se a casa for ruim. E a gente não pode falar ou ter essa ideia do tipo, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. Assuma a tua responsabilidade, sabe? Você tem que ser responsável pelo teu voto, pelo teu país. Não tem ninguém de bom. Tem muita gente de bom. Eu não estou falando só do partido, não. Tem outros partidos também, gente que eu conheci nesses anos aqui, gente fantástica lá. Basta procurar no ranking dos políticos, basta fazer uma pesquisa, basta ver as votações. Existem plataformas hoje para poder ver. Então, seja responsável pelo voto, seja uma pessoa consciente do que faz, não tenha preguiça nisso, porque tem uma frase, Reinaldo, que eu uso muito na minha campanha. O preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. E aí, meu amigo, não reclame, tá certo? Não reclame. E não adianta falar que o Brasil não tem jeito. Tem jeito, mas parte da responsabilidade do seu voto. E eu pergunto, deputado, essa história dessa polarização Lula-Bolsonaro, eu sei que o Partido Novo, vocês têm um candidato que é o Felipe Dávila, que é um nome bastante interessante, mas se as pesquisas todas acabarem se concretizando, é difícil de conseguir um nome que vá tirar uma dessas figuras do segundo turno. Então eu lhe pergunto, nessa possibilidade de realmente a polarização ir para o segundo turno, Lula-Bolsonaro, o Partido Novo tem uma posição a seguir? Você tem ou não? O partido nessa situação neutro e pretende não participar? Eu não tive posicionamento oficial do Partido Novo, mas eu entendo que o Partido Novo vai se colocar absolutamente neutro a isso e não vai apoiar nenhum dos dois candidatos. Eu tenho uma postura muito preocupada com o retorno do PT. Eu entendo que o retorno do PT vai ser aquele prato da vingança que se come frio, temperado com a ira de quem foi desmascarado nos golpes de corrupção que foram feitos nos governos do Lula e da Dilma. Portanto, me preocupa muito que não vai ter mais aquela coisa dissimulada, Lulinha Paz e Amor. Eu acho que eles vão vir com força total, querendo se realinhar a esses países que foram tomados por esses regimes socialistas aí. Então, trazer os cubanos de volta, ficar fazendo alinhamento com a Venezuela, chamar a Argentina de amigo novamente, assim. E aí nós vamos entrar num ciclo de brigas internas terrível, porque, obviamente, o Congresso também não vai querer aprovar nada disso, vai ter uma estagnação muito grande. Então, eu pinto um quadro feio, muito feio, se o Lula tiver sucesso nessas eleições. Por outro lado, eu acho que Bolsonaro precisa tomar tons de mais segurança política, de mais estabilidade. Muitas vezes ele flerta com alguns autoritarismos aí que são perigosíssimos e que é muito considerado antidemocrático por muita gente. Então, eu entendo que os dois... Eu gostaria da terceira via, com certeza, mas PT e Lula nunca mais mesmo no Brasil, porque isso, para mim, vai ser terra arrasada e nós vamos entrar num caminho muito ruim. Maravilha, Alexis. Eu queria
já de antemão agradecer aí a sua disponibilidade para a gente bater esse papo e abrir, deixar à disposição aí do seu mandato sempre os microfones aqui da Jovem Pan, da nossa região, sempre que você tiver novidade, for visitar, pode nos trazer aqui informação. E aproveito, coloco aí mais alguns minutos à disposição para você fazer aí as considerações finais, algo que a gente não conversou e que você gostaria de ressaltar. Tá à tua disposição, Alexis. Reinaldo, obrigado pelo espaço. Eu estarei aqui na região de São João do Boa Vista, tem pessoas fantásticas que eu conheço aí, o Fábio, o Beluga, a própria Carol Corimbaba, que foi uma querida bem guerreira nas últimas eleições, né? Então, para estadual, e eu tenho uma admiração muito grande por uma região que tem vida própria, que tem empresas fantásticas, aquela empresa que fabrica aeronaves aí, eu fiquei impressionadíssimo quando eu fui visitar. O meu foco é muito no sentido de que a gente precisa gerar emprego e renda, sabe? A inclusão social produtiva, a inclusão social que para de pé, que é baseada em educação, formação, é o famoso ensinar a pescar, mas isso é necessário, mas não é suficiente. A gente precisa ter um ambiente de pescaria, que é um ambiente de negócios, que é um país desburocratizado, simples, amigável para quem quer gerar emprego e renda, parar de ficar burocratizando. E é essa a minha preocupação tão grande para a gente poder fazer com que o Brasil seja melhor mesmo. É o ciclo virtuoso baseado em emprego e renda, menos assistencialismo e mais atacar a causa do problema brasileiro. Então, agradeço, quando estiver na região, a gente dá um toque aí, se puder ter mais um espaço, sempre agradeço para a gente poder passar essas ideias de quem foi para a política, era um empresário indignado, inconformado e tentando fazer um Brasil mais simples para todos nós, né? Um Brasil mais simples para poder viver, para poder empreender e para incluir todo o brasileiro na sua plena cidadania. O que nós queremos é plena cidadania para todo mundo com igualdade de oportunidades. Maravilha, Alexis. Ótimo papo, né, Mauro? Ótimo papo. Ótimo, ótimo. Prazer em falar com você, Alex. Boa semana, Mauro. Bom trabalho aí. Maravilha. Alexis, obrigado mais uma vez pela atenção aí, por aceitar bater esse papo com a gente e, se Deus quiser, aí até uma próxima para a gente informar o eleitor. Quanto mais informação, melhor ele decide, escolhe aí de forma consciente. Bom dia para você e até um próximo bate-papo aí, Alexis. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço.